Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Vamos retomar a nossa reflexão. Já há algumas semanas nós vimos refletindo sobre o 12º artigo da nossa profissão de fé, creio na vida eterna. Nesse, que é o último artigo da profissão de fé, nós vimos refletindo sobre aquilo que a tradição chama os novíssimos do homem, que são as realidades finais, aquilo que o homem experimenta, a morte, o juízo particular, o destino final do céu, ou a passagem pelo purgatório, também a possibilidade do inferno. Falamos ainda do juízo final. Ficou faltando apenas um tema para nós refletirmos, porque a transformação final ela não atinge apenas o homem, ela atinge toda a criação. Então o tópico que nós vamos tratar hoje é a esperança dos céus novos e da terra nova. Bom, o que a doutrina da Igreja, através do Catecismo, nos ensina a esse respeito? Ela nos fala que no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Lembramos, a chegada de Jesus com a realização do juízo final põe fim a tudo aquilo que não é reino, tudo aquilo que se opõe à vontade salvífica de Deus e, portanto, a felicidade e a realização humana que estão no centro do desejo de Deus. Então, o fim dessas realidades coincide com a plenitude do reino de Deus ou do reino dos céus. Depois do juízo universal, o juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo também será renovado. Aqui o Catecismo ele retoma uma afirmação do documento conciliar Lumen Gentium, no seu parágrafo 48, que diz assim: então a Igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Então, isto é uma verdade de fé. Nós acreditamos também nessa transformação do universo, nessa transformação do mundo pela intervenção final de Deus. Agora, esta renovação misteriosa que vai transformar tanto a humanidade quanto o mundo que está intimamente ligado à humanidade é chamada pela Escritura Sagrada de céus novos e terra nova. Você pode conferir, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E o que será isso? Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, que é Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, como nos afirma São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Nesse universo novo, a Jerusalém Celeste, como é chamado no livro do Apocalipse, Deus terá a sua morada entre os homens. E o próprio livro do Apocalipse ainda diz a respeito do fim de todo mal, de todo sofrimento. Deus vai enxugar toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. As coisas antigas se foram, as coisas antigas passaram. Então, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós temos medo do juízo final por causa das imagens apocalípticas que aparecem na Escritura Sagrada, que são imagens simbólicas, e nós poderemos refletir sobre elas nas próximas liturgias, no final do tempo comum, principalmente no tempo do Advento.
Mas, no fundo, a passagem pelo juízo final dessa transformação do mundo é um encaminhamento para o nosso bem, para a felicidade perfeita. Quem não quer que acabe, né, a dor, o sofrimento, o choro, né, o pranto? Então, é tudo um desejo que está no nosso coração. Nós que realmente queremos que isso aconteça e pedimos ao Senhor que aconteça. Bom, dissemos, vai atingir o ser humano, vai atingir também o mundo, o cosmos, o universo. O que significa isso para cada uma dessas realidades? Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrina era como o sacramento. Lembremos, a salvação do homem, ela vai estar na comunhão do ser humano com Deus e do gênero humano entre si. Então, esta unidade do gênero humano que tem sido fomentada na história da salvação e que foi sacramentalizada por Cristo na igreja, ela vai atingir a sua perfeição. Seremos seremos unidos, viveremos em comunhão entre nós. E como isso é necessário no meio de tantas divisões que atingem a nossa sociedade nesses últimos tempos. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, como é chamada no livro do Apocalipse 21, versículo 2, ou no mesmo livro, a esposa do Cordeiro, capítulo 21, versículo 9. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. E a visão beatífica, a contemplação de Deus, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, vai ser a fonte de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Bom, isso para o ser humano. E para o universo, para o mundo, para o cosmos. Quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Como nós lemos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de que ela também seja libertada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Então, o ensino apostólico de que há uma comunhão de destino entre a humanidade e o mundo. Então, também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Agora, nós insistimos, ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade, mas nós desconhecemos também a maneira de transformação do universo. Certamente, a figura desse mundo presente, que é uma figura deformada pelo pecado, vai passar. Mas nós aprendemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova terra, e nela reinará a justiça, e a sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Mas a expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar a solicitude pelo aprimoramento dessa terra, pois nós poderíamos ser tentados a pensar, bom, se Deus vai transformar tudo no final, nós não temos que nos empenhar para que este mundo seja melhor, porque isso fica a cargo de Deus. Não. Na terra cresce o corpo da nova família humana, que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre seja distinto, e nós devemos manter cuidadosamente essa distinção do aumento do reino de Cristo, ainda assim esse progresso terrestre é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que ele pode contribuir
para melhor organizar a sociedade humana. Então nós temos que nos empenhar pelo progresso terrestre. Com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por ordem sua, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos estes bons frutos da natureza e de nosso trabalho, nós os encontraremos novamente limpos, contudo, de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. E então sim, Deus será tudo em todos, como nos afirma São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Então, Deus será tudo em todos na vida eterna. E aqui o Catecismo cita uma catequese de São Cirilo de Jerusalém. A vida, em sua própria realidade e verdade, é o Pai que pelo Filho e no Espírito Santo derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, os homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Bom, este é o encerramento do 12º artigo e último do nosso credo. Mas o credo não termina somente nas afirmações de fé. Nós ainda temos uma palavra que retoma tudo aquilo que nós professamos, que é o Amém. O credo, como também o último livro da Escritura Sagrada, termina com a palavra hebraica Amém. E ela se encontra com frequência no fim das orações do Novo Testamento, e também a igreja conclui as suas orações com o Amém. Em hebraico, a palavra Amém, ela está ligada à mesma raiz da palavra crer. E essa raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim nós compreendemos porque o Amém ele pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco e da nossa confiança nele. No profeta Isaías, nós encontramos a expressão Deus de verdade, ou literalmente, Deus do Amém, isto é, o Deus fiel às suas promessas. Todo aquele que quiser ser bendito na terra, quererá ser bendito pelo Deus do Amém, diz Isaías 65, versículo 16. Nosso Senhor, Jesus, também emprega com frequência o termo Amém, por vezes no Evangelho de forma duplicada, para sublinhar a confiabilidade do seu ensinamento, sua autoridade fundada na verdade de Deus. Às vezes nós não percebemos isso por causa da tradução da Bíblia, mas você já deve ter ouvido várias vezes trechos da Escritura em que Jesus diz assim: na verdade, ou em verdade, eu vos digo. No texto original, ou melhor, no texto em hebraico, nós poderíamos encontrar Amém, Amém. É confiável aquilo que eu estou dizendo a vocês. O Amém final do credo, ele retoma e confirma, portanto, as suas duas primeiras palavras, eu creio. Crer é dizer Amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus. É confiar totalmente naquele que é o Amém, de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será então o Amém ao eu creio da profissão de fé do nosso batismo. Nos ensina Santo Agostinho: o teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha nele para veres se crês tudo o que declaras crer e alegra-te cada dia por tua fé. O próprio Jesus Cristo é o Amém. Ele é o Amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma nosso Amém ao Pai. Todas as promessas de Deus, com efeito, têm nele, em Cristo, o seu sim. Por isso, é por ele que dizemos Amém a Deus para a glória de Deus. Como conclui o Catecismo essa reflexão, retomando as palavras da doxologia: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pois bem, assim nós encerramos o nosso estudo da primeira parte do Catecismo da Igreja. Foi um estudo longo aí de mais de 2 anos, e a partir do nosso programa nós vamos entrar na segunda parte do Catecismo, que fala sobre a celebração do mistério cristão.